só que ele tem uma relação afetiva e sexual também com outro homem, né? Com quem vive, inclusive de maneira pública, contínua, duradoura, mas isso acontece em outro lugar. A mulher que é casada em uma cidade, mas em outra, convive com outro homem de maneira pública, também pode ser o contrário. Sabe que isso tem um nome no direito? Se chama união paralela. Ô, Varandinha, mas o outro lado tem que não saber, é isso mesmo, para caracterizar? Eu não sei, mas ela sabe tudo. Roda a vinheta que é hora de conversar com Sheila Saldré. Sheilinha, boa tarde, amiga. Boa tarde, está belíssima com esses cabelos longos. Né, amiga? Dá uma mudada, né, amiga? Disfarçar a idade, vamos dar uma mexida nesse visual. Pronto, tá tudo certo. Você não precisa, você é uma pessoa que não precisa disso, disfarçar a idade. Ei, deixa eu conversar com uma coisa que eu fiquei curiosa aqui. O outro lado tem que necessariamente não saber que essa pessoa tem uma outra relação. Isso não caracterizaria, por exemplo, a união paralela ou não necessariamente. Mas a pessoa pode saber. Mas se tem esse conjunto de características, é uma união paralela. Fernanda, a primeira coisa mais importante em relação a isso é dizer o seguinte: o direito brasileiro, ele não protege as uniões paralelas. Tá? Ele não protege porque a legislação... E quando você estabelece um casamento, uma união estável, tá? Que eu sou grande defensora, né, da união estável, você está estabelecendo uma coisa chamada monogamia. O Brasil e a nossa legislação, as relações são monogâmicas. Um relacionamento paralelo, mesmo que seja consentido, ele não tem a proteção legal no sentido de amparar os direitos patrimoniais das pessoas envolvidas. Aí você poderia entrar questões cíveis do contrato, se você adquiriu bens durante essa relação. Mas na questão da legislação, para proteger os bens e alguns direitos sucessórios, realmente... Se ficar caracterizado dois relacionamentos, um relacionamento paralelo, pode ter certeza que alguém aí nessa relação vai ser prejudicada. Tem questão de tempo envolvida, assim, tem que ter tanto tempo para caracterizar ou não necessariamente? Tá tomando um cafezinho, né? Coisa boa. Ó, praga. Ou com sol, ou com chuva, um cafezinho, e aí com a garganta do jeito que tá aqui, ficando em casa, minha amiga, para prevenir a gripe, um cafezinho. Certo, tá tudo certo. Tem tempo, Sheilinha, nessa relação aí que é envolvido? Olha bem, Fernanda, olha uma das coisas mais importantes, e é o que a nossa jurisprudência vem construindo. Apesar do direito de família ser o direito que mais, eu acredito que acompanha as relações de fato, porque, de fato, Fernanda, se você não ouviu falar, saiba que existe vários casos de pessoas que têm relacionamentos paralelos, muitas vezes sem conhecimento uma da outra e outras vezes com conhecimento, aquela coisa... Tá ali meio, eu aceito, mas ninguém toca nesse assunto, né? E eu me lembro que quando nós falamos um pouquinho sobre esse assunto, quando a gente estava abordando a questão de patrimônio, várias foram as mulheres que estão nos assistindo, que entraram, que perguntaram, tiraram dúvidas, porque algumas são conscientes que estão dentro de um relacionamento paralelo. Verdade. Tem consciência que elas estão num relacionamento onde elas não estão protegidas pelo direito de família, uma vez que a outra pessoa ele já tem ou um casamento ou uma união estável estabelecida. E a mulher está nessa relação consciente. Pode ter casos em que a pessoa não tenha conhecimento, que aquela pessoa que está morando com você, que você está com você ali, em outra cidade, como você colocou muito bem na abertura, ele tem um casamento. Se isso se dissolver por algum motivo, colocar um fim nessa relação e uma das partes se sentir prejudicada e buscar o judiciário, aquela união paralela que tinha total desconhecimento,
ela pode sim, Fernanda, se beneficiar, porque ela não tinha o menor conhecimento, estava sendo enganada, estava numa relação aí, né? Ela é vítima, né? Ela estava monogâmica, a pessoa, né? Ela, a pessoa, e o outro não, ou a outra não. Aí é diferente. Em 2020, teve um caso bem curioso lá no Rio Grande do Sul, porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu um pedido de união estável paralela ao casamento e mais, admitiu a partilha dos bens, né, que foram adquiridos aí durante essa relação extraconjugal, o que deveria ser buscado, aí foi feito, ó, faça isso, mas em outra ação judicial, não é nessa aqui. Nessa ação em questão, a mulher contou que se relacionou, Shelinha, por mais de 14 anos com o parceiro, enquanto ele era legalmente casado. E foi quando ele morreu, em 2011, que aí ela descobriu que ele era casado. Ela afirmou que os dois, inclusive, moraram juntos em algumas cidades aí do Rio Grande do Sul, lá no Paraná também. Ou seja, nesse caso do Rio Grande do Sul, ela fez isso depois que ele morreu. Então, esse reconhecimento de união estável pode sim ser solicitado extra vida, Sheila? Pois é, mas não é exatamente isso que a gente tem sido sempre, Fernanda, um dos seus pontos no programa que a gente está sempre levantando, é essa história do reconhecimento, o que de fato acontece. Né? Então, assim, se de fato eu vivo uma união estável com alguém, eu tenho que fazer de tudo para legalizar essa relação, buscar legalizar da melhor forma possível. Quando você começa a observar muita resistência do parceiro em relação a essa legalidade, sim, é bom você já ligar os alertas aí. Porque, olha, Fernanda, recentemente, um cliente, ele questionou, ele estava comentando que ele ainda estava legalmente casado, no papel, aquela história, com todos os bens ainda, e ele estava vivendo uma relação, uma união estável. Olha bem, de fato, se ele vinha a falecer de fato e de direito, a esposa que ainda estava no casamento, ela pode até exigir a pensão, a outra não. Mas nesse caso aí, ainda é fácil, mais fácil, apesar da pessoa ter um problema, porque de fato existe a separação. Sim, de corpos, existe, né? E é público, exato. A pessoa só fica ali enrolando para fazer a separação de fato. Eu não quero mexer mas com bem, não eu não quero é o que nós estamos acostumados a vermos aqui no programa, as dúvidas das nossas telespectadoras. É realmente não ter isso e, principalmente, não usufruir do direito de estar vivendo, estar em uma união estável com o seu parceiro ou com a sua parceira, né? Isso aí, a questão do gênero aí a gente já tira da jogada. É a questão da plenitude da relação e dos direitos, né? Sheila, você não está liberada não, viu? Tome um cafezinho, tome uma aguinha, chupe uma pastilha, porque daqui a pouquinho você vai voltar para esclarecer justamente as dúvidas dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, que sabem que aqui você não precisa se identificar. É um assunto sensível, às vezes você vai se expor, né, vivendo essa relação, e aí você, não queria que meu nome aparecesse, mas eu quero esclarecer. Aproveita que a advogada tá on e manda pra gente a pergunta. Beijo, meu amor, até já, viu? Beijo, aguarda. É isso, aproveita. Vamos levantar, Jackson? Aproveita que segurei, gente, me dá aqui na tela que faltam os óculos. Eu sou casado e eu tenho 2 casas. Em 2 delas eu convivo com a minha esposa e na outra casa eu passo parte do dia com a minha outra companheira. Acho que a minha esposa sabe, porque eu não escondo, mas ela nunca falou nada. Ou seja, Sheilinha, é aquela história de que não se toca no assunto, né? Mas ele já entendeu e ele disse que tem 2 casas. Vive 2 uniões, 2 relacionamentos. Configura união paralela aí? Claro, ele não deixa claro quem foi primeiro, quem é a segunda, né? Então, assim, tem 2 casas, está mantendo 2 casas, está dando assistência. Então, realmente, é aquela história, Fernanda, na realidade, alguém vai ficar prejudicado um dia no direito de família, né? Principalmente na questão da divisão de patrimônio, ou ele não fala se tem filhos, como é que fica a questão dos filhos, porque graças a Deus em relação a isso o direito protege filhos, independente de ser uniões paralelas ou não, filho vai ser sempre protegido. Agora, direito da companheira ou da concubina,
né, nessa relação aí, se uma sabe, desconfia, porque na hora, né, naquela história necessária de ir no judiciário, alguém pode realmente dizer que desconhecia 100% e foi lesada, enganada e exigiu seus direitos, né, Fernanda? Sheila Sodré está nas redes sociais como @Sheila_Sodré. Tem conteúdo maravilhoso lá e quarta-feira que vem ela está aqui em estúdio pra gente papear um pouco mais. Sheilinha, beijo pra você e bom restinho de semana, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau. Agora vem cá para dar uma dica para você que tá